Começa agora mais uma edição do Trajetórias. Toda semana aqui na TV Câmara você tem a oportunidade de conhecer melhor os parlamentares da capital gaúcha. Hoje nosso convidado é Bernardino Vendrúsculo, do PSD. Em 2012 ele conquistou 7.386 votos e foi eleito pela terceira vez vereador de Porto Alegre. Bernardino Vendrúsculo tem 59 anos. Nasceu no dia 1º de junho em Frederico Westphalen. Filho de Francelino Vendrúsculo e de Marcília Sequim Vendrúsculo, é o mais velho de 8 irmãos. Em 74 mudou-se para Porto Alegre para servir na Polícia do Exército. Também trabalhou como vendedor, taxista e na Petrobras. Em 86 abriu seu primeiro negócio, a Imobiliária Gaúcha. Mais tarde, também criou a administradora Casa dos Síndicos, empresa que dirige até hoje. Do dia a dia como empresário, surgiu a vontade de ingressar na política. Em 2000, concorreu pela primeira vez a vereador de Porto Alegre pelo PMDB, mas não foi eleito. Em 2004, uma nova tentativa e a primeira vitória. Resultado que se repetiu em 2008 e em 2012, quando conquistou 7.386 votos pelo PSD. Na terceira legislatura na Câmara de Vereadores da capital, assumiu a vice-presidência da casa. Bernardino é casado com Lia de Lourdes Vasconcelos Machado e tem 3 filhas, Andréia, Anita Bibiana e Caroline. Há quase 10 anos, o vereador mora no bairro Medianeira. No pátio de casa, cria galinhas, cuida de uma horta repleta de verduras, temperos e chás e dos cachorros. Para manter tudo bem irrigado, construiu 2 cisternas, em que reaproveita a água da chuva. Bernardino também curte com a família e os amigos o recanto rústico que construiu, com churrasqueira e fogão a lenha. Quando não está no legislativo, nem na empresa que a administra, é na horta e na beira do fogo que aproveita os momentos de folga. Depois de um saboroso café da manhã preparado pelo vereador no fogão a lenha, o vereador que também compartilhou com a nossa equipe momentos importantes da história do Rio Grande do Sul, a gente começa agora o nosso bate-papo. Vereador, obrigada por nos receber tão bem aqui na sua casa. Eu que agradeço. Eu gostaria que o senhor começasse, então, recordando um pouquinho da infância. O senhor nasceu em Frederico Westphalen, mas ainda bebê, mudou-se com a família para Iraí. Me mudaram para Iraí. Atravessaram o Rio da Várzea. Ali naquela região nós temos o Rio Uruguai, de um lado, o Rio da Várzea, o Rio Uruguai que faz a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e de um lado está o Iraí, do outro lado Palmitos, né? Maravilha, aquela região ali, e também do lado do Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen, né? Que divide Frederico Westphalen e Iraí é o Rio da Várzea, o rio que normalmente está sujo, mas sujo não de poluição, por causa da terra vermelha ali daquela região das Missões, né? Então é um rio que dificilmente tu encontra ele, a não ser com aquela cor barrenta, né? E o senhor é o mais velho de 8 irmãos. De 8. Como é que era a convivência? Como é que foi a infância do senhor? Lá no meio do mato, lá na colônia, no interior de Iraí. Foi assim meio maluca, né? 8 filhos, a mãe, praticamente a mãe que administrou isso tudo, né? Uma coisa meio louca, no meio do mato. E como foi a vinda para a capital? Bem, quem morava naquela região de Iraí, Frederico Westphalen, costumeiramente servia em São Borja, né? Eu fui servir em 73, no regimento João Manuel, por isso que eu sou cavalariano. E de lá eu servi mais 2 anos aqui na Polícia do Exército, na PE, aqui em Porto Alegre. E aí me querenciei por aqui. E o senhor se adaptou bem à rotina da capital? A gente vê que os costumes do interior ainda estão bem presentes aqui no seu dia a dia. Isso, quer dizer, tu sai do interior, mas o interior não sai de ti. Isso é verdade. O senhor costuma cultivar mesmo esse cantinho aqui, bem campeiro, é o seu lugar preferido? Sabe que eu gosto disso aí, né? De fazer uma polenta, fazer um churrasco.
tomar chimarrão, né? Essas coisas, assim. Mas a gente tem que, não pode também ficar numa redomona aqui, né? Tu tem que estar numa cidade grande, tu tem que te adaptar aos costumes também do local, né? Mas eu tenho eu cultuo, né, essa coisa do interior, né? Eu não consigo, eu vou me separar, eu não tenho, isso está em mim, né? Não adianta, está em mim. E após servir o exército, o senhor começou a atuar, então, na administração de condomínios? Não, pois aí é que está. Eu um tempo andei tentando fazer outros... Foi taxista? Fui taxista também, né, pô. Enfim, eu tentei trabalhar em outras coisas, mas sem profissão, tal, aquele negócio todo. Aí eu passei num concurso da Petrobras. A Petrobras, naquela época, o quadro de segurança da Petrobras buscavam na Polícia do Exército e na Polícia da Aeronáutica, né? Aí eu passei num concurso, fiquei 8 anos trabalhando na Petrobras, mas já a partir do 4º ano nós botamos uma administradora de condomínio. Eu fui eleito síndico num condomínio grande aqui do Alto Teresópolis, o Parque Residencial Teresópolis, que eu tenho o nome de Paretê, porque fui eu que dei esse apelido, porque o nome Parque Residencial Teresópolis é uma coisa muito grande, né? E fui eleito síndico desse condomínio e acabei ali no condomínio montando uma administradora de condomínios, né? A maioria chama de imobiliária, mas é administradora de condomínios. E aí, a partir do 4º ano que eu estava na Petrobras, já concursado, eu coloquei administradora. A administradora cresceu, e aí exatamente no dia que eu completei 8 anos de Petrobras, eu pedi demissão. Pedi demissão para tocar o negócio próprio. E como é que surgiu a aproximação com a política? Aí é que está. Em 1999, eu concorri e não me elegi, fiquei na suplência, tá? Porque se eu tivesse conseguido, teria assumido em janeiro de 2000. Né? O que veio acontecer em janeiro de 2004, 4 anos depois eu consegui me eleger. Veja só, ali a administradora foi muitos anos, a sede da administradora, na General Vitorino. E ali era uma baderna, o pessoal botava penduricalho para vender, e eu não sou contra, eu acho que todos têm que ter oportunidade. Fazia um barulho, era uma coisa, aquele centro de Porto Alegre era uma dificuldade, sabe? Reclamava para vereador, para prefeito, nada acontecia. E um belo dia eu tomei a decisão, digo, vou ser vereador. Olha só como é que são as coisas, vou ser vereador, porque eu sempre fui determinado. Vou ser vereador. E concorri, não deu na primeira, na segunda consegui, né? E claro, eu não gosto de falar, mas para mim a política é uma questão só de satisfação, né? De satisfação de fazer e tentar fazer, né? Nem sempre tu consegue fazer aquilo que tu gostaria, mas ao menos tenta, né? Ser útil à sociedade. Eu acho que eu tenho isso comigo. Eu como vereador, eu preciso ser útil. Tá? Eu preciso ser útil. Eu prefiro errar por excesso do que não fazer nada ou errar por omissão. Eu não sou água morna, eu sempre digo assim, por isso que eu pago algumas coisas, às vezes eu levo pela cabeça, porque esse negócio de água morna, sabe aquele negócio, não é comigo, é uma coisa ou outra, eu sou meio determinado assim. E quando eu tomei a decisão de concorrer, foi exatamente buscando isso. Eu não gosto de falar, mas não é a questão financeira, eu tenho meus negócios, meus amigos sabem disso, né, mas me faz muito bem. Esses anos que eu estou na política, eu posso dizer assim, estão sendo muito gratificantes. Ainda que às vezes eu não seja compreendido pelos meus pares, né? Mas para mim é gratificante. E no momento em que o senhor decidiu ser vereador, como é que foi a filiação partidária, a aproximação com os partidos? Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Eu vou ser sincero. Eu tenho muita dificuldade. Os partidos... É difícil, é muito complicado, sabe? Porque não é o partido, são as pessoas, né? Enfim, é muito complicado. Eu hoje estou no PSD, é uma proposta que eu gostei, que não é uma proposta nova, não é aquela coisa que tem que ser de situação ou tem que ser do governo. Tu é de oposição, tu é de situação. Não, eu sou das boas causas, eu sou dos bons projetos, das boas bandeiras. Nós precisamos defender aquilo que é nosso. Eu tenho isso como algo assim extremamente importante e sou extremamente sentido porque eu não vejo
eu não vejo desta forma na cabeça de muitos políticos. Eu acho, olha, eu estava dizendo antes, tu pode não gostar de usar uma bombacha, tu pode não gostar de um CTG, tu pode não gostar de um baile, a gaúcha, tu pode não gostar de um fogão, né? Enfim, tudo bem, tem que respeitar. Mas isso é nosso, essas coisas nossas nós temos que defender. Por quê? Tu não vai assistir um baiano, uma baiana defendendo a cultura gaúcha. E, no entanto, nós admiramos a cultura baiana. Eu admiro muito, porque eles são defensores da sua cultura. E é bonita, né, os usos e costumes do baiano, né, da Bahia, né? E nós temos gaúcho no mundo inteiro. Eu sempre digo assim, ó, que tem gaúchos cultuando as tradições sem nunca ter vindo para o Rio Grande. Né? Tá certo. E voltando um pouquinho no tempo, eu gostaria que o senhor recordasse como é que foi então a primeira eleição, como é que foi a busca pelo voto, os amigos, a família apoiaram a ideia? Olha só, sim. Mas eu sabe que eu vou embora, Agora, nessa última eleição, agora, só para você ter uma ideia, eu não abri comitê para a rua, o meu comitê nunca abriu porta para a rua. Trabalhei em todas as minhas reeleições, eu fui reeleito 2 vezes. Eu me elegi em 2004, fui reeleito em 2008, fui reeleito agora em 2012, né? Sempre com uma bandeira, mostrando o que eu tinha feito. A gente encontra aí um que outro. Mas o que tu vai fazer agora? Eu já respondo com a mesma, não vou fazer nada, né? Porque não é por aí. Mas eu nunca fui de fazer promessas, né? Eu tenho assim, porque promessa é o que mais fazem e não, as promessas, na maioria das vezes, não são cumpridas, né? Então, sempre, nas minhas reeleições, eu procurei mostrar o que eu tinha feito, né? E agora, nessa última campanha, eu não pintei o muro. Claro, eu botei minhas placas. Quem viu minhas placas, né? E dele trabalho, né? E é isso aí. E agora, nessa legislatura, um desafio a mais como vice-presidente da casa. Sou vice-presidente do Dr. Tiago Duarte, que é uma grande figura. O Tiago... Aliás, eu fiz muitas amizades com vários colegas vereadores. Uma foi o meu grande amigo, Ervino. Boas pescarias, o senhor contava? Pescamos na Argentina, no Uruguai. O Ervino foi uma figura. Mas me dou com todos os vereadores. Eu tenho amizade com todo mundo. Olha, o vereador João Antônio Dib, uma e duas ele me puxa a orelha, né? Ele me liga e me puxa a orelha. Mas quem faz isso é porque tem carinho, tem amor por ti, sabe? Agora nós temos o Vilela lá, são pessoas, né? O próprio... tem todos, não posso citar nomes, senão vou citar o nome de um, não cito o nome do outro, vão me xingar depois. Mas eu citando o nome desses 2 vereadores aí, eu quero citar todos os nomes. Os 3 que eu citei, o Thiago, né? O Dib, o Vilela. E o dia a dia do Legislativo, o que motiva o senhor, então, a seguir esse trabalho, a seguir essa luta, para uma Porto Alegre mais justa? Nós precisamos ser útil. Nós precisamos fazer alguma coisa de útil para a sociedade. Nós temos que fugir desse discurso, dessas coisas. Nós temos que... Um parlamentar, um político, não pode passar o seu tempo sem ter sido útil. Nós temos que ser útil. É isso que me angustia às vezes, sabe? É muito círculo, e muito círculo, e muito círculo, e no final a gente não vê, falta alguma coisa, falta essa unidade nós precisamos ter. Nós temos que parar de ser, eu sou situação, eu sou oposição, eu sou Grêmio, eu sou Inter. Não, sabe, tudo bem, tem hora para tudo. Tem hora para o esporte, tem hora para ser situação, hora para ser oposição, mas muitas horas que nós precisamos ser povo, nós precisamos ser sociedade, nós precisamos ser útil. Não dá mais, sabe, para te ver, entra ano e sai ano e as coisas estão aí na cidade para serem
para acontecer. Tu não pode, eu não posso andar num bairro da cidade, chegar numa esquina e não encontrar uma placa com o nome da cidade. Eu não consigo. Se me perguntam qual é o nome de uma rua porque não tem placa, eu tenho vontade de fugir. Eu tenho, sabe, avestruz, enfia a cabeça, eu tenho vontade de ser avestruz nessa hora. Então, eu tenho isso comigo. Até um pouquinho exagerado, vou confessar. Eu sou, na verdade, é assim, as pessoas sabem, eu estou sempre reclamando. Eu também acho que eu tenho um pouquinho de exagero, sabe? Eu reclamo em casa aqui, eu reclamo com os meus cachorros, lá nas minhas galinhas, eu reclamo. Lá na minha horta, lá, porque às vezes os bichos vão lá, eu brigo com os passarinhos ali, brigo no bom sentido. Eu me criei caçando. Eu matava tudo que era bicho que vinha pela frente quando era guri. Hoje, eu não mato as minhas galinhas de jeito nenhum. E ali, os passarinhos, eu boto comida para eles, eu vou lá, porque eles me detonam toda a horta, né? Eu dou um jeito de proteger e eu convivo com eles. A gente acaba mudando. Os anos passam e a gente vai ficando mais sensível, sabe? Revendo algumas coisas que... Não é que tenho te ensinado assim, é que nós somos fruto do meio, né? Do meio, né? Eu sou gringo. Gringo é caçador, pescava dia e noite, ficava no meio do mato acampado, pescando, caçando. Hoje pescar eu pesco ainda e eu me gabo, né? Eu sou um bom pescador. Os meus amigos aí, eu digo para eles que sou professor, então... Mas isso é uma diversão, né? Só para a gente também brincar um pouco, né? E o senhor comentou bastante, então, sobre a história do Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha. Muitos projetos de lei apresentados pelo senhor. O senhor defende realmente as tradições. E até eu esqueço dos meus projetos. Agora aprovamos o Museu do Gaúcho, né? Aprovamos o Parque Temático da Cultura do Folclore Gaúcho. Né? Eu tenho outro projeto lá que eu quero. Memorial ao Chimarrão. Memorial. Isto aqui... é uma cuia, isso é uma chaleira. Eu tenho dificuldade de enxergar aquele monumento lá como algo representando as nossas cuias. Eu tenho dificuldade. Então, eu tenho um projeto Memorial ao Chimarrão, que eu penso que tem que ter uma cuia gigante, uma chaleira, uma bomba, um pé de erva mate. Sabe o que acontece? A erva mate é um vegetal sagrado do Rio Grande. E a maioria das pessoas não consegue identificar um pé de erva mate. Eles não são culpados. Culpado é a grande, não vou dizer a grande mídia, é a sociedade. Divulga o pé da maconha, divulga, não estou chamando que todo mundo é maconheiro, não. Mas divulga o pé da maconha, uma barbaridade. Agora o pé da erva mate as pessoas não conhecem. Pode fazer uma pesquisa, hein? Pode fazer uma pesquisa. Tu mostrar um pé de maconha... a maioria conhece, não quer dizer que usem a maconha, mas porque é tão divulgado. Agora o pé de erva mate, se tu mostrar um pé de chuchu e um pé de erva mate, olha, agora se tu mostrar o pé da maconha, esse aqui é maconha. Né? Então essas coisas que eu sou muito crítico disso, sabe? E o senhor, então, é casado, tem 3 filhas, as mulheres... Tenho 3 filhos, sou cercado de mulheres, tenho 3 filhos. E tenho 3 filhos. Mas eu estava falando de projeto, deixa eu só voltar, já vou falar das minhas filhas, ainda bem que elas não estão aqui. Eu, por exemplo, tenho muitos projetos na área tributária, né? Eu sou autor do projeto do ITBI parcelado, eu quero mudar o vencimento do IPTU. IPTU vencer no primeiro dia útil de janeiro, isso é uma coisa louca, é uma coisa que eu não consigo aceitar. Enquanto eu for vereador, eu vou batalhar para mudar esse vencimento. Tem outras situações de ISS, também projetos de ISS estão tramitando. Tem 2 segmentos que eu tenho. Aliás, eu tenho projeto em todos, eu enfrento todos, não tem problema nenhum. Mas 2 segmentos bem onde eu trabalho bastante, que são os projetos voltados para a questão cultural, né, do nossos usos e costumes, e a questão na área tributária, que é uma área que eu tenho um certo conhecimento. Mas as filhas, então. As minhas filhas, tanto a Andréia, né, a Bibi, que a Bibi é a Andréia Vendrusco, a Caroline Vendrusco e a Anita Bibiana Vendrusco. Né? Então, as minhas filhas são as figuras. Eu quero muito bem as minhas filhas. Minhas filhas são muito dedicadas, estudam bastante. E eu tenho um maior amor pelas minhas filhas. Agora, quando pego de surpresa com... Isso, no início do ano, né, o senhor? Foi terrível. Tu veja que eu puxo o R.
Foi terrível. Mas assim, ó, as minhas filhas são maravilhosas. E ali a minha esposa, que ela me incomoda um pouco. Daqui a pouco ela chega aqui, já diz que eu estou sujando aí, que eu estou não sei o que e tal, não sei o quê. Mas ali, também é uma parceira, uma companheira. E nós vamos levando a vida, né? Vamos levando aí. O senhor comentou, então, no início do ano foi surpreendido, né, com esse diagnóstico. Pois é. Mas está aí, voltou já ativa, Sim. mostrando que é preciso acreditar, né? Olha, o pessoal, os meus colegas se surpreenderam comigo. Eu vi como natural, não a doença como uma naturalidade, né? Mas o meu enfrentamento. Eu tive que, porque não tinha opção, né? Quando foi diagnosticado que eu tinha um tumor e eu não tinha opção, aliás, tentar salvar o olho e tal, aquele negócio todo, mas o tumor poderia se desenvolver e terminar com tudo, né? Então eu disse, não, vamos entregar esse olho aí e vamos seguir lutando aí, né? E a cirurgia foi maravilhosa, Dr. Marcelo Maestro. Fui assistido por muitos médicos, não gosto, eu teria que citar aqui o Dr. Geraldo Pereira Jossi, o Dr. Labarte, Dr. Jacó Lavinsky, olha, Dr. Wolf, mas enfim, teve uma quantidade de médicos aí, amigos, sabe? Amigos né? Os irmãos de ordem. E depois desse episódio, o senhor acredita que começa a perceber as coisas de forma diferente? O pessoal valorizar diz mais assim, a o Bernardino família. agora vai ficar mais calmo. Eu não vou ficar mais calmo, coisa nenhuma. Eu botei esse tapa-olho aqui, eu vou botar uma prótese, né? Mas assim, ó, eu preciso estar com isso aqui para as pessoas precisam saber que eu não enxergo com... A minha dificuldade hoje é as pessoas saberem que eu não enxergo desse lado. Então isso aqui me dá um certo conforto, sabe por quê? Porque elas sabem que eu não estou enxergando. Né? Porque, por incrível que pareça, eu agora descobri tantos amigos que eu não sabia que não tem um olho também, que nem eu, né? Só que a maioria perdeu quando era guri, né? Nasceu, então é bem diferente. Agora, tu perder um olho com 59 anos não é fácil, né? Mas eu, graças a Deus, enfrentei, tive muita luz aí, muito apoio, né? Muito apoio e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem gente que não tem nenhum e está trabalhando. Eu tenho um e tenho que trabalhar mais ainda. Então, não é por aí. Não é por aí. E qual a expectativa para os próximos 3 anos e meio desse mandato? Olha, assim, ó, eu tenho uma missão especial para 2014. E para vereador, eu tenho a impressão que eu encerro por aqui. Tá? Eu encerro quando terminar meu mandato. Eu preciso também cuidar dos meus negócios, né? Preciso também cuidar meus negócios. Não é fácil a gente conciliar a política com os compromissos. Eu tenho meus negócios hoje, estão mais na cidade de Canoas, né? E eu tenho administradora de condomínios lá, e, enfim, eu tenho que cuidar meus negócios, né? Não posso também facilitar, né? Mas dá para conciliar. Eu tenho bons colaboradores, né? As pessoas me ajudam bastante. Tá certo, vereador. Agora, o Trajetórias propõe um pequeno desafio. Eu vou fazer umas perguntas bem simples e o senhor nos responde o que primeiro vier à cabeça, pode ser? Pode ser, desde que tu não me comprometa, né? Não, de forma alguma. Vamos lá, então. Família. Filhas e mulher. Amigos. Os da pescaria, das pescarias, os da ordem maçônica e alguns vereadores. Religião. O grande arquiteto do universo. Um livro. Meu nome é Jorge. Que livro maravilhoso. Meu nome é Jorge. Um filme. Canhões de Navarone. Prato preferido. Polenta. Atividade física. Tenho sido um relapso, só lá na minha horta lá que eu faço alguma coisa lá, mas eu vou me recuperar ainda. Faço cavalgadas também, né? Cavalgadas eles fazem, mas é esporádico, né? Isso não conta, né? Um destino de férias. Conhecer a Itália. Um hobby. Pescar. Animais de estimação. Cachorro. Certo. Cerveja, vinho.
Eu também tenho um burro, um jegue, né? O tongo. O tongo é meu amigo também. O tongo é um jegue, ele não tem um olho também. Né? O vinho, mas mais a cerveja, sabe? Eu sou mais cervejeiro, mas agora eu tenho que tomar devagarinho, né? Então, um episódio marcante? Um episódio marcante, puxa vida. Negativo ou positivo? Positivo, né? Foi eu ter saído numa boa. Isso é verdade, uma vitória. Um dia perfeito? Estamos buscando. Como o senhor se imagina daqui a 10 anos? Eu tenho vontade de voltar para o interior. Um desafio? Não fazer nada que desmereça o meu eleitor. Uma mensagem, então, um recado para a população de Porto Alegre. Não esqueçam de valorizar o voto e não esqueçam em quem votaram. Muito obrigado, vereador, pela atenção, Obrigado. por receber Obrigado. a equipe do Trajetórias. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta para apresentar mais um vereador. Acompanhe a programação da TV Câmara e saiba mais sobre os representantes que têm o poder de mudar Porto Alegre. Você também pode assistir às entrevistas através do nosso blog tvcâmara-pors.blogspot.com. Até o nosso próximo encontro.